Todas as quartas, das 19 até as 21 horas, você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais, programa Palavra Rema. A palavra. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Se liga, que é todas as quartas, das 19 até as 21 horas. Ligue e participe. WhatsApp 22 9973983. Aqui na Rádio Hebron, você ouve através do nosso aplicativo e nas nossas redes sociais, Facebook, programa Palavra Rema. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Ligue e participe. WhatsApp 22 997398354. 997398354. A apresentação, Pastor Lucas Elias e Pastor Aguinaldo Francisco. Amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus por esta noite, por esta oportunidade. Quero aqui dar a paz do Senhor a todos, bendito seja o nome do Senhor que estão ligados na Rádio Hebron. Começamos agora mais um programa Palavra Rema, louvado seja o nome do Senhor. E com muita alegria no coração, pois estaremos aqui falando acerca da palavra do Senhor e trazendo com certeza uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para o teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Esse programa é da Igreja Ministério Geração Hebron, louvado seja o nome do Senhor, que tem como pastor presidente, pastor Credimar Campos. Desde já mando um abraço para o meu querido pastor, para todo o Ministério Geração Hebron, que com certeza vai estar ligadinho conosco, adorando ao nome do Senhor e recebendo a palavra de Deus ao vosso coração. Que Deus abençoe. Estou aqui também juntamente com o pastor Gilson, que tem nos acompanhado juntamente com essa ferramenta que é a Rádio Hebron. E com certeza, até o final desse programa, Deus ele vai falar fortemente ao teu coração. Deus ele vai bradar na tua alma, porque Deus sempre tem uma palavra de restauração, uma palavra de vitória. Te convido a entrar e comentar, deixar o seu pedido de oração, deixar algum questionário, alguma pergunta, compartilhar. Te convido a compartilhar também para que possamos alcançar pessoas. Muitas das vezes não podemos ir na casa de alguém, mas graças nós damos a Deus pela ferramenta que o Senhor tem nos dado, que é esta rádio, pela ferramenta que o Senhor tem nos dado em nossa mão, que é o celular, que é o WhatsApp, que é o Facebook, que é o Instagram, que nós conseguimos mandar algo para alguém, para que essa pessoa ela possa ser tomada pela palavra do Senhor, ela possa ser evangelizada. Se você compartilhar, você está semeando a palavra do Senhor na vida de alguém. Lembre de alguém que precisa receber uma palavra, lembre de alguém que precisa receber algo da parte do Senhor, porque com certeza, conforme Deus tem trabalhado nesta rádio poderosamente, não vai ser diferente nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem vitória para a tua vida. Nós estaremos orando nesta noite pela tua vida. Deixa o seu pedido de oração, ainda que seja impossível para você aquilo que você sonha, ainda que seja impossível para a medicina, para a ciência, nós estamos aqui pregando um Deus que tudo pode e não há impossível para Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Dele é a terra, como disse o salmista, e a sua plenitude é aqueles que nela habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Então com certeza Deus ele vai manifestar a glória através da sua palavra, que é a maior profecia que Deus deixara sobre a face desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero compartilhar uma palavra ao vosso coração. Essa palavra está no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, que fala muito forte ao meu coração. Eu estava meditando, eu até postei no meu canal, aqueles irmãos que quiserem acessar o nosso canal. Temos um canal no Facebook e temos uma página no Instagram também, temos um canal ali no YouTube. E se você quiser acessar, está disponível para que você possa receber algumas mensagens que o Senhor tem nos dado. E graças a Deus nós temos colocado ali, tem edificado muitas pessoas. O canal no YouTube é Pastor Valci Lucas Elias.
pode acessar que você terá uma palavra ao teu coração. Então colocamos lá e essa palavra edificou a vida de muitas pessoas e com certeza vai edificar também a tua vida. A palavra que está no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. Momento da palavra. Ô glória! Capítulo 17 do livro de 1 Reis. A Bíblia nos fala sobre a história de Elias. Elias, quando ele está sobre a face da terra, dentro do seu ministério, e ele vê a atrocidade que Jezabel, esposa do rei Acabe, ela e ele estão trazendo para dentro de Israel, fazendo Israel pecar contra o Senhor, trazendo a idolatria dos deuses a qual Jezabel ela servia na sua terra, na pátria. E assim Elias fica indignado, porque o justo ele não abre mão da justiça. E quando a injustiça começa a operar, o justo ele fica indignado, porque nós vemos que a justiça ela tem que imperar. Só que a injustiça estava tomando conta de todo o reinado, porque Acabe era rei de Israel, era o maior dentro de Israel. Acabe governava a nação de Israel e trouxe a idolatria, trouxe a injustiça, trouxe o pecado para dentro de Israel. Elias indignado, e eu até entendo a posição de Elias em ver tanta miséria, em ver tanta desgraça, em ver tanta idolatria, o povo se desviando da presença do Senhor, do caminho do Senhor. A Bíblia nos diz que agora ele, como profeta de Deus, sabendo quem ele era e sabendo a posição que ele tinha na presença do Senhor, porque isso é importante, irmão, nós sabemos quem nós somos e a posição que nós temos na presença do Senhor. Quem nos chamou, quem nos ocasionou, quem nos garantiu a palavra que sai da nossa boca. Elias sabia quem o chamou, Elias sabia que ele era um profeta de Deus, homem de Deus, e por isso ele vai agora profetizar. A Bíblia nos diz que Deus não falara com Elias, mas Elias profetiza pela injustiça que estava sobre a nação de Israel, e ele vai profetizar que segundo a sua palavra não cairia nem chuva e nem orvalho sobre a face da terra. E assim se foi e se cumpriu a palavra do Senhor, nem chuva e nem orvalho caiu sobre a face da terra. Em Tiago nós lemos que Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, ele profetizou e determinou que não iria chover. E Tiago registra que por 3 anos e meio e 6 meses, a Bíblia nos diz que não caiu orvalho do céu e nem chuva sobre a terra, conforme a palavra de Elias. A Bíblia nos diz que agora Elias ele vai ter que fugir. E o próprio Deus diz a Elias, vai, foge-te e vai para Querite, o ribeiro de Querite, e lá você fica, porque Jezabel agora e Acabe queria pegar Elias, por causa daquela profecia que se cumprira, e a seca viera sobre a nação de Israel. Então diz a palavra que Deus mandou Elias para Querite, e lá Elias vai ficar em Querite, guardado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. E aqui eu aprendo algo interessante para a nossa vida. A palavra do Senhor é revelação para a nossa vida. Quando Deus ele nos manda para um lugar, Ele garante a nossa vitória, Ele garante o nosso sustento, Ele garante a nossa estadia, a nossa morada, porque a Bíblia nos diz que Elias passou um tempo em Querite, e lá ele bebeu da água do ribeiro, não teve sede, ao ponto de não ter água, teve água para saciar a sua sede. Ele não passou sede, porque Deus estava saciando através das águas de Querite, do ribeiro de Querite. A Bíblia nos diz que Deus manda o corvo para levar carne fresca a Elias. Aqui eu aprendo que Deus ele nos sustenta através da sua palavra. Quando nós estamos dentro da direção de Deus, irmão, tudo vai conforme a vontade do Senhor. Não nos atrapalhamos, não passamos necessidade, ainda que venha necessidade.
Logo após virá a providência de Deus. Deus mandou Elias para Querite, e Deus sustentou Elias em Querite. Deus alimentou Elias no Querite, porque Deus o direcionou para aquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Deus é Deus de propósito. Deus agora faz que o ribeiro venha secar e as águas diminuir. Deus, eu creio que fez que os corvos não levassem mais um mantimento. E Deus vai falar: Elias, sai daí e agora vai para Sarepta, porque lá já ordenei uma viúva que te alimente. Irmão, Deus direciona Elias para uma cidade. Ele faz cessar o ribeiro, ele faz cessar o alimento, ele faz cessar os corvos de levar carne e de alimentar Elias. E agora tira Elias do ribeiro de Querite, aonde ele estava direcionado por Deus, e direciona Elias para Sarepta, uma cidade que estava sofrendo por causa da seca, uma cidade que estava sofrendo porque não havia mantimento. A seca viera, a fome se estabeleceu em Sarepta, em toda a terra que estava perto de Israel, e agora Elias é direcionado por Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus disse a Elias: sai e vai para Sarepta, porque lá já ordenei a uma viúva que te alimente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, é de suma importância nós observarmos alguns detalhes. Deus ordena que Elias vai, porque lá ele já ordenou uma viúva que alimentasse Elias. Eu creio que na mente e no pensamento do profeta, ele ia chegar em Sarepta, encontrar uma viúva com posses, encontrar uma viúva que tinha alimento sobrando na sua casa, a despensa cheia, encontrar uma viúva que tinha condição de sustentá-lo todo o tempo que ele passasse na casa dela em Sarepta, ou até mesmo até o final da seca. A Bíblia nos diz que Deus ordenou, e Deus disse: eu já ordenei. O engraçado é que a palavra ordenar significa determinar aquilo que vai acontecer. Então, quando Deus manda Elias para Sarepta, ele já tinha determinado o milagre, ele já tinha determinado o que ia acontecer. Então, tudo que iria acontecer lá estava dentro do propósito de Deus. E se ainda alguma coisa saísse fora do propósito de Elias e da viúva, Deus iria cumprir a sua palavra, porque eu aprendo que quando Deus determina, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno e nem anjo no céu que pode impedir de acontecer o que Deus determinou. Uma vez Deus determinado, está determinado. Uma vez Deus falado, está falado. E uma vez Deus, ele realizado, ninguém pode desfazer. O próprio Balaão, ele disse certa vez, quando Deus usou a sua boca para profetizar e não amaldiçoar Israel, Deus deu ordem para abençoar, e eu não posso revogar. Será que Deus é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa? Ele deu ordem e eu não posso revogar. Então eu aprendo que ninguém pode revogar a palavra do Senhor, ninguém pode revogar o que Deus determinou sobre a tua vida, ninguém pode revogar aquilo que Deus fez e vai fazer na tua existência. Quando Deus nos chama e nos dá promessa, Deus já está determinando o que vai acontecer, ainda que seja impossível. Deus pegou José e determinou através de sonho o que ia acontecer na vida de José, e ninguém, nem os seus irmãos, nem a sua família, nem Potifar, nem os egípcios, nem os mercadores, nem a esposa de Potifar, nem a cadeia pôde impedir daquilo que Deus determinou acontecer. Então eu quero te dizer que aquilo que está determinado sobre a tua vida vai acontecer. Deus, ele vai honrar a tua casa, a tua vida, porque Deus é fiel. O que ele determinou vai acontecer, ainda que o cenário esteja diferente, o ambiente esteja diferente, ainda que
pareça que não vai acontecer, mas vai acontecer, porque foi determinado por Deus, foi ordenado por Deus. A Bíblia nos diz que Elias vai para Sarepta. Quando Elias chega no portão de Sarepta, ele vê uma moça, uma senhora, que estava pegando galhos, gravetos, e a Bíblia, ela é bem categórica, estava pegando gravetos, e ela vai determinar e falar porque estava pegando graveto, para fazer um bolo para ela e para o seu filho. Quando nós vemos que a Bíblia está falando graveto, significa que ela não ia fazer um fogo que ia durar muito tempo, porque quando nós queremos fazer uma fogueira que dure um tempo, que tenha uma permanência maior, nós pegamos troncos, nós pegamos pedaços de árvores que tem uma substância mais pesada para que a fogueira demore mais. Mas quando fala pegar graveto, é porque ela queria fazer algo rápido, algo que não ia demorar, algo que ia cozer, ia se fazer rápido. Então ela vai dizer: eu estou aqui. Ele vai ver a moça, e quando ver aquela moça, ele vai dizer: moça, dai-me de beber. Ela vira-se para ir pegar água, porque até naquele momento ela tinha água na sua casa. Mas Elias chama a atenção dela de novo e vai dizer: traz também um pedaço de bolo ou de pão para que eu venha me alimentar. Ela olha para Elias e vai dizer a sua realidade. O que me chama a atenção aqui também é que ela vai dizer a sua realidade, a realidade que ela estava vivendo. E ela diz: eu estou aqui pegando esses gravetos para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que venhamos comer e venhamos esperar a morte, porque a tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha e uma botija com pouco azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Ela estava pegando para fazer apenas um bolo, para comer ela e o filho, esperar a morte. E a Bíblia nos diz que Deus disse a Elias: vai, porque eu já determinei a uma viúva que te alimente. Agora imagine a mente do profeta, pensando que Deus disse para ele que a viúva ia alimentá-lo, que a viúva ia sustentá-lo, e agora ele percebe que a viúva só tem um pouquinho de farinha e uma botija de azeite, e iria fazer um bolo que seria um bolo pequeno para se alimentar ela e o filho e esperar a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é Deus de milagre. O profeta, ele crê no Deus que o enviou, e a Bíblia vai dizer que Elias diz à moça: vai, faz conforme tu disseste, mas traz primeiro para mim um pedaço para que eu coma e sacie a minha fome, e depois coma você e o seu filho. Ela podia duvidar, porque era um viajante, era um homem que veio e ali estava e não conhecia ela, e ela não conhecia ele, mas ela creu na palavra do profeta. O profeta creu na palavra de Deus que o mandou para Sarepta, e a viúva creu na palavra do profeta que estava em Sarepta. Então a fé foi unida, a fé combinou, e aquilo que Deus determinou agora vai acontecer. Ela fez, e a Bíblia vai dizer que o que estava determinado por Deus aconteceu. Ela deu ao profeta, comeu com o filho, e a farinha da panela nunca se acabou enquanto não caiu chuva sobre Israel, e nem o azeite da botija. Então o milagre aconteceu. Deus determinou o milagre. Deus disse que ia acontecer. Se aquela moça ela não crê, ia acontecer. Se aquela moça não traz o profeta, ia acontecer. Mas Deus também provou a fé dela. Deus provou a determinação dela, se ela era voluntária ou não. E Deus achou um coração voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes Deus prova a nossa fé, irmão? Quantas vezes Deus nos leva a situações que Ele está provando a nossa fé, porque Ele quer realizar um milagre, Ele quer derramar uma vitória, uma bênção, e Ele prova a nossa fé. Deus sempre vai provar a nossa fé. O deserto de Israel não foi para matar Israel, o deserto foi para provar a Israel, foi para
pegar Israel, colocar em uma peneira e tirar o que prestava e o que não prestava. Deus só levou Israel para o deserto, para provar Israel. Você só está nesta luta, nessa adversidade, porque Deus está provando a tua fé. Algo grande vai acontecer. Deus já determinou sobre a tua casa, sobre a tua vida, vitória, e ninguém pode impedir essa vitória. Mas no provar da nossa fé, seja fiel ao Senhor. No provar da nossa fé, dá ouvido a palavra de Deus, a palavra do profeta, a palavra do pastor. Dá ouvido, porque Deus está provando a tua fé, e se ela for aprovada, o milagre vai chegar mais rápido. Se Israel entendesse o propósito de Deus, Israel não ficaria 40 anos caminhando no deserto, entraria na terra prometida em algumas semanas, mas por não deixar que a sua fé ela fosse provada, entender o propósito do Senhor, ficou 40 anos. Ei, Deus está provando a tua fé, porque o que Ele determinou vai acontecer, mas Ele quer que você entenda que você está no processo da provação da fé. Deus quer aumentar a tua fé, para que o milagre venha acontecer. Deus determinou sobre a vida daquela viúva, sobre a vida de Elias, e Deus realizou. Louvado seja o nome do Senhor. Então saiba de uma coisa: Deus determinou uma palavra de vitória sobre a tua vida, e vai acontecer. Mas seja fiel ao Senhor, como foi aquela viúva, tirando a parte do Senhor, a parte que cabia ao profeta, crendo na palavra do Senhor, na palavra do profeta, a palavra que saiu do Senhor pela boca do profeta. Creia na palavra do Senhor, porque esta palavra ela opera milagre, prodígios e maravilha. Que Deus ele possa renovar o teu espírito através dessa palavra. Deus determinou vitória sobre a tua vida, Deus determinou bênção sobre a tua casa, e ninguém vai impedir. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Nós queremos agora, irmão, ouvir um louvor. Nos ajude, irmão, adore ao Senhor, deixa Deus lubrificar a tua alma através de um louvor, para que este louvor ele possa falar o teu coração junto com esta palavra, ele possa lubrificar a tua alma, ele possa renovar o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E não saia, fique ligadinho, nos ajude, compartilhe. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está nesse lugar, Deus está nesse negócio, Deus tem vitória para a tua vida. E eu quero oferecer esse louvor para todos que estão ligados na Rádio Hebron. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus, através deste louvor, fale mais forte ainda ao teu coração, no nome de Jesus. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar.
vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar uma história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos, bendito seja Deus. Creio que Deus falou ao teu coração através desse louvor. Eu quero aqui também compartilhar uma palavra através do nosso pastor Gilson. Sempre tem uma palavra de vitória para o nosso coração, uma palavra de bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, a paz do Senhor. Pastor Lucas Elias. Amém. Todo o povo do programa Palavra Rema, um abraço, pastor deu branco aqui agora, Cleidimar, a todo o ministério. Queridos, no meu coração eu creio que os irmãos estão atentos, que desde cedo, né, nós estamos com uma palavra ardendo no coração, começamos a liberá-la pela tarde, mas não foi possível. E essa palavra fala sobre Jabes. No capítulo 1 ao capítulo 4 de 1 Crônicas, nós vemos somente analogia, ou geologia, fulano gerou Bertano, que gerou Bertano, que foi gerando. Mais interessante que chega no capítulo 4, no versículo, apenas 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10, e fala sobre Jabes, que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Mas o interessante, queridos irmãos, que Jabes recebeu esse nome porque a sua mãe, conforme eu falei aqui pela tarde, nós não tínhamos naquele tempo ultrassom, as mulheres não faziam pré-natal, e ela colocou o nome de Jabes, aquele que causou dor ao dar a luz a ele, que causou dor, sofrimento à sua mãe.
E, irmãos, vocês imaginem, hoje nós estamos aí vivendo num mundo em que um apelido faz com que a pessoa fique marcada pelo resto da sua vida. Até que idade esse jovem Jabes, ele não teve que suportar de ser rejeitado, até mesmo uma depressão tomou conta da vida dele. Quem é que vai gostar de alguém que causa sofrimento à sua mãe? Tristeza à sua mãe, mãos do Senhor. Porque, queridos, nós sabemos que, falando sobre essa palavra, nós vemos que os 3 patriarcas que Deus fez promessa, ou seja, a Abraão Deus fez promessa, mas a Isaac Deus cumpriu a promessa, mas em Jacó ele gozou de todas as promessas. E agora Jabes, ele falou que ele queria que o Senhor o abençoasse, mas não era só uma bênção. Qual seria a bênção mais importante para Jabes? Seria mudar de nome? Só mudar um nome? Como Jacó, lá em Gênesis capítulo 22, quando ele, atravessando o vale de Jeboque, eram estéreis. Era estéril, não podia gerar. E agora, Sara, Deus abriu a madre de Sara depois que ela usou de Agar para ter filho. E depois mandou o menino Ismael. Primeiro ela começou, Agar se preocupou, porque estava vendo que Sara queria tomar o filho dela. E ela fugiu. Mas o anjo do Senhor, lá no deserto, disse: Agar, volta. E ela voltou com seus próprios pés, e ali ela aguardou. Agora, a sua segunda partida não foi, ela foi obrigada, por intermédio de Sara, que era Sarai. Deus transformou o nome para Sara, e fez com que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. E agora Agar e Ismael foram embora e acabou a comida. Mas estava embaixo de uma árvore, à distância de um tiro, de uma flecha. Agar se distanciou para não ver o menino morrer de sede. Mas Deus ouviu o choro do menino. Deus está ouvindo o teu choro. Eita glória! Deus está ouvindo o teu soluço. Jabes, ele reagiu. Oh, aleluia! Qual é a reação que você está tendo para mudar a tua história? Qual é a reação? Queridos irmãos, Deus ouviu o choro do menino e mostrou a água. Ela alimentou, ela saciou a sede do seu filho, e eles seguiram, porque há uma promessa. Eu quero liberar aqui, pastor Lucas Elias, que para os nossos ouvintes, para quem acompanha o programa Palavra Rema, há uma promessa, e fiel é aquele. Agora, houve na barriga de Rebeca, foi a primeira mulher que teve gêmeos, que nasceu Saul e Jacó. O interessante é que quando foi para nascer, o primeiro foi cabeludo, enfim, foi Saul, mas agarrado no calcanhar de Esaú, quem é que veio? Jacó. Ele já estava, eita glória, ele já estava determinado a lutar
pela bênção. Você está determinado a lutar pela tua família? Você está determinado a lutar pela tua casa? Você está determinado a lutar pela vitória, pelas promessas de Deus na tua vida? Pois agora foi o primeiro patriarca depois de Isaac que recebeu a bênção de Abraão, apesar que Isaac não foi o primogênito, mas como foi o filho da promessa, foi Isaac, porque o outro era filho da egípcia. E agora o que acontece? Há o primogênito entre dois irmãos. O primogênito seria Esaú. Mas ele trocou, ele vendeu eita Jesus, por um prato. Olha, nós estamos trocando a comunhão com Deus. Por quê? Nós estamos trocando a preço de banana essa promessa tão maravilhosa de morar no céu, de sermos cidadãos dos céus. E ele trocou por um prato de lentilha. Mas eu quero ser rápido e bem específico nessa palavra, que Jabes, ele fez uma oração. Primeiro ele falou que a tua mão, eu quero ser abençoado, que a tua mão esteja sobre mim. Por quê? Queridos, a mão do progenitor, do pai, era colocado sobre a mão direita, era para o abençoar. Mas a mão esquerda, olha, a mão esquerda é mão de justiça. Mas eu tenho uma notícia para você: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa mudar a tua história, para que Ele não possa te salvar, te regenerar, te reerguer. Aleluia! Receba a ajuda da mão de Deus. Receba. Por isso que tem aquele hino assim, ó: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu, então a mão do Senhor está estendida na sua direção, na direção da sua família, na direção da sua casa. Mas por que a oração de Jabes? Ele não poderia pedir a mudança do nome dele, porque o nome dele era aquele que causa dor, aquele que causou sofrimento à sua mãe. O que ele carregava não era um nome carregado de preconceito, que todo mundo, ninguém queria ficar perto. Quem quer ficar perto de quem causa dor? Ele cresceu, mas ele determinou: eu não quero mudar só o meu nome, então eu quero que a tua mão, porque a tua, aleluia, pastor Lucas Elias, há uma mão de promessa sobre as nossas vidas. Verdade. A bênção do Senhor. Eu quero que a tua bênção, como ele pediu, porque a mão é aquela mão que deu a progenitura a Jabes. E falando, quem foi o pai de Jabes? Não tem nome. A Bíblia só fala de dois versículos: o capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Primeiro, que Jabes teve esse nome porque ele causou dor à sua mãe em sofrimento. E mais ainda, que ele, mesmo assim, ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Meu Deus, há uma promessa nesta noite de quarta-feira, uma palavra rema. A palavra rema revelada é que você toma posse dessa palavra. Deus muda a tua história. Então, queridos irmãos, a bênção do Senhor, a oração de Jabes, e a bênção do Senhor, não foi só o nome, não, a bênção do Senhor estava sobre ele. Então, querido, porque quando Isaac pediu que Esaú fosse buscar uma caça para ele abençoar. Aí o detalhe dessa passagem é que, induzido por Rebeca, Jacó fez a caça, levou o pai, ele não tinha pelo, ele colocou pelo de carneiro no braço, porque o pai saberia, mas foi abençoado. E o que me chama a atenção
aleluia, era uma só. E ele perguntou: Pai, não tem do Senhor, não tem uma outra bênção para mim? Não tinha. E Jabes, ele pediu que a mão do Senhor estivesse sobre ele como sinal de bênção. Se fosse comigo. Agora, a segunda parte da oração de Jabes, ele fez um pedido que o seu espaço, que a sua amplitude, oh aleluia, fosse alargada. Pastor Lucas, a bênção sobre as nossas vidas não é pequena, ela é grande. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Você sabia que é uma promessa na tua casa? Há uma promessa na tua família, e nenhuma maldição, e nenhum adágio, nenhum apelido. Oh meu Deus, eu libero mais ainda, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida em Cristo Jesus. Glórias. E a terceira palavra, terceiro pedido de oração de Jabes, eu estou terminando, foi: ele pediu que o Senhor o guardasse, o protegesse de todo mal, que o inimigo não tocasse nele. Então aqui está, o inimigo não tem força de querer reverter a bênção, a tua vitória. O nome que o Senhor Jesus te deu, há uma pedra muito especial com um novo nome. Oh, aleluia, é o nome do Senhor para a tua casa, é o nome do Senhor para a tua vida. Oh, aleluia. E Jabes, ele falou: Senhor, eu vou encerrar aqui a quarta parte dessa oração. Senhor, que o inimigo não tenha poder e não me toque, que eu seja guardado, que eu seja protegido. Ai, aqui eu já estou aqui, pastor Lucas, eu estou sendo transportado aqui, quando lá no Egito as pragas vieram, mas, aleluia, havia um segredo na casa do hebreu. E há um segredo na tua casa, aí nos umbrais da porta da tua casa. A marca do cordeiro, a marca, o inimigo não podia, o inimigo, aleluia, o anjo da morte não entrou naquele lugar, porque tinha uma marca. Tem uma marca na tua vida, é a marca da vitória. Toma posse, como Jabes, não se conformeis com este mundo, mas renovai. Oh, aleluia, receba um renovo agora, receba o renovo da palavra rema, receba o renovo do Senhor, receba o renovo do Espírito do Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Oh glória, que palavra maravilhosa. Com certeza Deus falou ao teu coração. A mão do Senhor, como estava sobre aquele homem, está sobre a tua vida. Bendito seja Deus. Palavra maravilhosa. Deus, Ele é fiel. Com certeza eu creio que Deus falou ao coração de alguém que precisava ouvir esta palavra. Bendito seja Deus. Eu tenho uma palavra aqui também para compartilhar juntamente com a palavra a qual deixou aqui o nosso pastor Gilson, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o pastor Gilson ele falava, o Espírito do Senhor me fez lembrar de uma palavra que está dentro desse contexto, porque Deus nesta noite Ele está falando que Ele guarda a tua casa, Ele guarda a tua vida, Ele guarda a tua família, que a mão do Senhor está sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua vida, e importante é que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Quando nós dissemos mão do Senhor, nós estamos dizendo de proteção, de direcionamento, de conduzir. Quem nos conduz é a mão do Senhor. Como Deus foi com aquele homem, a palavra que eu quero deixar juntamente com esta palavra que deixaram o nosso pastor Gilson, que também fala sobre a
providência do Senhor. Como Deus é tremendo, irmão. Como Deus, ele ouve a nossa oração, irmão. Tem um poder na oração. A oração, ela tem um poder muito grande. Crente que ora, crente que busca, ele sempre tem resposta do Senhor. A Bíblia nos diz no capítulo 15 do livro de Juízes, no versículo de número 17, tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada de jumento, que chamou aquele lugar Ramate-Lei. A Bíblia nos diz, irmãos, no versículo 16, e disse com uma queixada de jumento, eu matei um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. A Bíblia aqui está dizendo que Sansão, ele venceu os seus inimigos apenas com uma queixada de jumento na sua mão. Ele derrota 1000 soldados com a queixada, não quer dizer que apenas 1000 ele derrotou, mas com uma queixada de jumento ele derrota 1000. E a Bíblia diz que ele batalha contra os seus inimigos, só Sansão contra uma multidão dos seus inimigos. E depois que ele consegue vencer, ele lança a queixada na terra. E agora a Bíblia vai dizer que ele tem sede. E ele clama ao Senhor, dizendo, Senhor, lutei, pelejei, guerriei, e agora vou morrer de sede neste lugar. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Sansão. Eu vou repetir, Deus ouviu a oração de Sansão, e a Bíblia vai dizer que Deus fendeu a terra. Irmão, Deus fendeu, eu acho essa palavra maravilhosa, Deus fendeu a terra. Não havia ali rio, não havia nascente, não havia córrego, não havia lagoa, não havia água por perto. Que coisa maravilhosa. Pela necessidade de Sansão, Deus fendeu a terra. Como Deus ouviu a oração de Jabes, Deus também ouviu a oração de Sansão. E Sansão, na fraqueza da luta, na fraqueza, no desgaste da luta, Deus ouve a oração de Sansão e não deixa que Sansão ele venha perecer depois de batalhar e trazer vitória para Israel. O que eu quero te dizer, juntamente com a palavra do nosso pastor Gilson, Deus está vendo a sua peleja, Deus está vendo a tua batalha, Deus está vendo que você está guerreando, que você não está baixando a cabeça, que você não está determinando a derrota sobre a tua vida. Então Deus, ele vai ouvir a tua oração. Como o pastor Gilson disse aqui, há um renovo para a tua vida, há um renovo para a tua casa. Não vai ter derrota à beira do caminho. Deus ouviu a oração de Sansão, fendeu a terra, e a terra teve que brotar água para saciar a sede de Sansão. O que significa isso? Que Deus vai mandar o recurso da onde nós menos esperamos. Ainda que tudo parece sequidão, ainda que tudo parece somente terra, não tem como surgir a água. Deus, ele manda o recurso e a providência, porque Deus, ele é fiel, irmão. Deus, ele ouve a nossa oração. Conforme Deus ouviu a oração de Jabes, ele está ouvindo a tua oração. Conforme Deus ouviu a oração de Sansão e saciou a sede, dando a providência, Deus está ouvindo a tua oração. Tem vitória para a tua vida, tem vitória para a tua casa, tem vitória para o teu ministério. Não pare. Não pare de lutar, não pare de perseverar naquilo que o Senhor, ele tem determinado sobre a tua vida, porque a palavra é fiel. Deus, ele é um Deus abençoador, e como já foi dito aqui pelo nosso pastor, e eu repito, a mão de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos agora ouvir um louvor. Eu quero oferecer este louvor para todo o ministério Geração Hebron. Louvado seja o nome do Senhor. Já deixar aqui o recado: amanhã teremos culto de libertação. Estamos dentro de uma campanha que está em Efésios
quando diz, por esta causa me coloco de joelho, louvado seja o nome do Senhor. O culto começa às 19h30, tem sido um culto de poder, de milagre, prodígios e maravilha, e desde já eu te convido a participar desse culto. Traga a família, traga os amigos. Deus tem feito prodígios, milagres e maravilhas naquele lugar. Uma coisa com certeza que não falta naquela casa é a presença de Deus. Deus tem saturado aquela casa com a tua glória, com a tua presença, com o teu mover. Então venha e traga a sua família. Culto de libertação amanhã às 19h30 na Geração Hebron. Louvado seja o nome do Senhor. Quero oferecer esse louvor a toda a Geração Hebron, que Deus fale ao teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmão. O pastor Gilson aqui, porque nós estamos com um probleminha técnico, e o pastor Gilson pediu para perguntar se os irmãos estão ouvindo bem, se os irmãos estão vendo bem. Sabemos que por causa de alguma coisa está caindo um pouquinho, mas Deus está abençoando, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que tiver acontecendo aí, que os irmãos possam nos relatar através aqui do Facebook, das mensagens. Nos deixe uma mensagem para que venhamos melhorar a comunicação e a visão para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer seus sentimentos, avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalma, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. Aleluia. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vieste afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Sua fé, questiona ou adora, adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, use a sua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó,
te levar no deserto e te deixar só. E no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, use a sua fé. Questiona ou adora? Adora, questiona ou adora? Adora, questiona ou adora? Se ele nada fizer, use a sua fé. Questiona ou adora? Ei, meu irmão, vivemos em tempos difíceis, que muitas das vezes preferimos questionar do que adorar. Mas o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram não porque Ele faz, mas adoram porque sim, Ele é Deus. Que adoram mesmo em meio à dor ou na dificuldade. Então, se você é esse adorador, então adore. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro, se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Questionar, eu vou adorar. Estamos apresentando, através do nosso aplicativo e nas nossas redes sociais Facebook, programa Palavra Rema. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. A apresentação, o pastor Lucas Elias e pastor Aguinaldo Francisco. Não saia da sintonia. Lojista, uma clínica completa e especializada. Clínica Amiatos. Chegou a hora de marcar sua consulta. Nesta semana teremos atendimento oftalmológico de quarta a sábado, das 14 às 17 horas. Ligue agora e agende o teu horário. 229-9776-1415 ou 229-9604-5870. Avenida Rui Barbosa 688, Sala 303, Bloco A. Todas as terças-feiras, das 9 até as 11 horas, você ouve aqui na rádio. Todas as quartas, das 19 até as 21 horas, você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais. Programa Palavra Rema. A palavra. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Se liga, que é todas as quartas, das 19 até as 21 horas. Ligue e participe. WhatsApp 22 997398354.